Nesse hands-on, vou mostrar para você como é simples o passo a passo da seleção de um pilar ideale, como nós vamos fazer a seleção do pilar, a altura de cinta, a instalação do pilar no implante Cone Morse e algumas opções de componentes para esse pilar ideale, como por exemplo o transfer de moldagem, o cilindro provisório, para que você entenda como, apesar das diversas variações de altura de cinta, diâmetro, altura, esse é um pilar realmente extremamente simples, fácil de utilizar e que com certeza vai melhorar muito a maneira como você faz as próteses, especialmente sobre implantes Cone Morse, que tem sido um pesadelo para muitos protesistas nos últimos anos com a chegada desse novo tipo de conexão, a conexão cônica, mas que com certeza o pilar ideale vai transformar tudo isso numa forma muito mais fácil e prazerosa para que você consiga resolver seus casos de prótese sobre os implantes Cone Morse. O primeiro passo que você vai fazer, quando você olha aqui no nosso manequim, você tem na região do incisivo lateral o implante Cone Morse colocado. Normalmente a situação que você vai encontrar na boca do seu paciente é mais ou menos como essa, olha lá, o implante vai estar bem subgengival e você dificilmente vai conseguir enxergar a plataforma do seu implante. Isso é uma das características do Cone Morse, como eu falei para você na aula. Quando a gente vem aqui para o kit da Implacil, você vai ter aqui, ó, nesse canto, o túnel check. E eu já mostrei para você naquela aula de seleção dos pilares, onde o túnel check é uma sonda que ela vai encaixar dentro de qualquer implante Cone Morse com 11 graus e meio de inclinação e que vai te dar, olha só aqui a legenda, olha, vai te dar as diferentes alturas de cinta que você pode ter. Ou seja, essa sonda vai te mostrar a profundidade que esse implante Cone Morse está da margem gengival e a partir dessa medida você vai poder selecionar e escolher a altura de cinta do seu pilar. Então o primeiro passo, olha, é pegar o túnel check. Você observa que ele é um instrumental extremamente simples, nada mais é do que uma sonda que tem aqui as medidas de gradação de acordo com a altura e a profundidade do sulco que você vai sondar. Vai aqui para o modelo, olha aqui o túnel check, esse aqui é o túnel check. Vejam que ele tem uma inclinação de 11 graus e meio na ponta dele, que é justamente para que você encaixe dentro da plataforma do implante. Não precisa rosquear, você somente encaixa e você vai, através de uma visualização aqui da margem gengival, você vai identificar mais ou menos a profundidade que esse implante está em relação à margem gengival que você vai considerar. Então, pela altura que você definiu no túnel check, mais ou menos aqui eu tenho que o meu implante está a 3,5 de profundidade a partir da margem gengival que eu vou considerar. Então, aqui eu já tenho uma informação importante. Por se tratar de um implante na região de um incisivo lateral, eu vou escolher um pilar ideale de diâmetro de 3,5, 3,3 de diâmetro. E como eu vou querer fazer uma coroa parafusada, eu vou preferir utilizar também o pilar ideale com uma altura de munhão de 4 ao invés de 6, tá bom? Então, só lembrando, a minha profundidade de sondagem deu 3,5 de profundidade, eu vou selecionar um pilar ideale, tá aqui na tela, olha lá, eu vou escolher um pilar ideale de altura de 2,5 de cinta, para que a margem, a união entre o pilar ideale e a minha coroa, fique mais ou menos 1 milímetro abaixo da margem gengival. Então, se a minha sondagem deu 3,5, eu escolho um pilar ideale de 2,5 de altura de cinta. 3,3 é o diâmetro do pilar, 4 é a altura do munhão. Então, esse é o pilar que eu escolhi. Se você for observar, a chave que eu vou utilizar é essa chave aqui, olha. Lembra que eu falei na aula que são 4 chaves que você vai utilizar para o sistema ideale. Cada chave vai ter uma medida compatível com o diâmetro e a altura do munhão do pilar ideale que você vai utilizar. Então, o meu pilar ideale ele é o de 3,3 de diâmetro por 4 de altura. Então, é essa chavinha que eu vou utilizar. Se você observar, essa chave vai encaixar perfeitamente aqui, ó, no munhão do meu pilar ideale. Eu vou mostrar aqui nessa câmera com mais detalhes. Olha, esse aqui é o meu pilar ideale, 2,5 de altura de cinta, 3,3 de diâmetro e 4 de altura do munhão.
a minha chave específica, 3,3 de diâmetro, 4 de altura de munhão, ela vai e encaixa perfeitamente aqui, certo? Eu vou parafusar esse pilar num implante Cone Morse só para que vocês entendam como é a relação que ele vai ter com o implante. Olha lá, o meu implante Cone Morse está aqui e eu vou com a minha chave rosquear esse pilar dentro do meu implante Cone Morse. Entendam que uma grande facilidade que esse pilar tem, que você vai ver, é que ele é um pilar de corpo único. Então, por ele ser um pilar de corpo único, a sua instalação do implante é muito fácil. Você somente rosqueia esse pilar dentro do implante e você vai dar um torque. E o torque do pilar Ideale é de 30 newtons. Certo? Então, isso é o que vai acontecer na boca. Eu vou desrosquear aqui do meu implante, vou parafusar no manequim. Muito simples. Não tem aquele componente em duas partes, né, onde você tem um moião e um parafuso. Esse daqui, ele é um pilar de corpo único, muito fácil de instalar. Você posiciona aqui no implante, vai rosqueando até que você encontre uma resistência e depois você vai e dá um torque de 30 newtons com o torquímetro e resolvido, você já instalou facilmente o pilar Ideale sobre o implante Cone Morse. Olha só, por aquela medida de sonda, eu vejo que o meu pilar Ideale está nivelado um pouquinho abaixo da margem gengival e pronto para ser utilizado agora, utilizados os componentes que eu posso utilizar para poder fazer o que eu precisar fazer. Nesse caso, uma das opções que eu tenho, vamos supor que eu quero fazer um provisório para esse meu paciente. Eu vou ter aqui a coifa provisória, uma coifa de titânio. Olha que interessante. E essa coifa de titânio agora eu parafuso sobre o meu pilar Ideale. O parafuso que eu vou utilizar para reter essa coifa de titânio é o mesmo parafusinho que eu vou utilizar para o protocolo, por exemplo, para o mini pilar. Esse parafusinho vai aqui em cima. Nessa hora você entende que caso eu precise fazer uma prótese parafusada, além da altura do munhão, que é uma altura de 4 milímetros nesse caso, eu preciso considerar ainda mais 2 milímetros da altura da cabeça desse parafuso que eu utilizei aqui. Por isso que normalmente a altura de munhão que eu mais vou selecionar, que eu mais vou utilizar, é a de 4 milímetros. Olha aqui, eu vou mostrar de novo para você, ó. A altura de 4 milímetros do meu pilar Ideale de munhão é isso aqui, ó. 4 milímetros é o que está além da margem gengival. Aqui eu tenho 4 milímetros, considerando que se eu for usar um parafusinho aqui, olha só, quando eu colocar o meu cilindro provisório, meu munhão provisório, você vai ver que essa altura ainda aumenta mais 2 milímetros. Olha aqui, pronto, estou usando uma coifa parafusada, eu tenho mais 2 milímetros. Por isso que 6 milímetros é o mínimo de espaço interoclusal que eu preciso para utilizar esse munhão de 4 de altura. Se eu não tiver 6 milímetros, eu posso optar por fazer uma prótese cimentada, aí eu não vou utilizar o parafuso e eu posso cortar o meu munhão nessa altura que já vem demarcada aqui, e aí eu ganho 2 milímetros de espaço interoclusal para situações onde o meu espaço interoclusal é reduzido e eu preciso utilizar então um sistema cimentado, que logicamente não vai ser a minha primeira opção, eu sempre vou preferir parafusar todos os meus componentes, seja o provisório, seja a minha prótese final, eu vou querer fazê-la parafusada. O transferente de moldagem, vamos supor que agora eu quero fazer a moldagem desse pilar Ideale. E o que você vai entender, gente, é que quando você parafusa o seu pilar Ideale, a partir de agora você só vai trabalhar em cima do pilar e você vai esquecer o implante Cone Morse que está lá embaixo. Por isso que o ideal é, no momento da cirurgia, você instalar o implante e já instalar o pilar Ideale e nunca mais remover esse pilar. Nesse sentido, se você tiver esse cuidado, significa que a conexão, que a cabeça do seu implante Cone Morse vai estar protegida desde o momento do dia da cirurgia que você fez. E a partir da instalação do pilar Ideale, você vai agora considerar somente a altura do seu munhão para que você consiga conectar
para que você possa conectar qualquer tipo de componente que vai agora. Então vamos supor que agora eu quero fazer a moldagem desse meu pilar ideale para que eu possa fazer a prótese final, para que eu possa fazer a prótese definitiva. E essa característica que eu gosto bastante do transfer de moldagem do pilar ideale é justamente que ele é um cilindro de plástico muito simples que você vai conectar ao seu pilar ideale com uma ligeira pressão, você sente um clique, isso significa que ele já está totalmente encaixado sobre o seu pilar ideale. Eu fiz isso aqui no análogo, só para você conseguir ver. Agora eu vou fazer aqui no meu manequim, como se fosse na boca. Olha, muito simples, você encaixa com a mão, você não precisa de nenhum tipo de chave especial, você não tem nenhum parafuso. Você faz uma ligeira pressão com o seu dedo, você sente o clique e pronto, o seu transfer de moldagem já está encaixado. O que você vai fazer agora aqui? Vai fazer uma moldagem com silicone de condensação ou de adição, moldeira fechada, não precisa fazer moldeira aberta, e quando você puxar a sua moldagem, esse transferente sai junto com a moldagem. E o que você vai fazer quando esse transferente estiver na moldagem? Você conecta o análogo nesse transferente e pode mandar para o laboratório vazar o gesso. Mais detalhes dessa técnica você vai ver na aula específica que eu já falei aqui no canal sobre as diferentes técnicas de moldagem que nós utilizamos para prótese sobre implante, tá bom? Então, esse daqui é um sistema bem simples, só para que vocês tenham ideia eu usei aqui uma medida de altura de cinta, de diâmetro, de altura do moião do pilar ideale, mas só para que vocês tenham uma ideia do quanto esse sistema é simples e agora, a partir do momento que você utiliza o pilar ideale, você simplifica muito a confecção da prótese sobre os implantes Cone Morse, que sempre foram um grande desafio para nós protesistas, a adaptação, a transição entre os implantes de plataforma de hexágono externo e interno para os implantes Cone Morse. Para muitos profissionais é muito difícil passar por essa transição, mas quando você entende que você precisa utilizar um pilar para os implantes de Cone Morse, tudo fica muito mais fácil na prótese, a sua prótese agora consegue fluir com a mesma facilidade que você conseguia fazer com o seu implante de hexágono externo. Só você entender que para os implantes Cone Morse você precisa ter os pilares específicos. E para situações de próteses individuais, o pilar ideale com certeza é uma das melhores opções que você vai ter. Aqui então eu encerro o nosso vídeo sobre a linha de pilares ideale da Emplacil. Espero que vocês tenham gostado, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou esclarecer todas elas. Fiquem à vontade para sugerir novas aulas. Se inscreva no canal, dê o seu like, se você gostou, ative as notificações clicando no sininho. Nos vemos na próxima aula.